Olá pessoal, bem-vindos ao Resenha Simples. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, ele não vai ser exatamente de uma resenha. Nele eu vou, na verdade, conversar com vocês sobre os livros que eu li em julho, que terminou há pouco, das minhas metas de leitura para agosto e também compartilhar com vocês dos títulos que eu adquiri no mês de julho. Então vamos lá. No mês de julho que terminou, eu terminei o primeiro volume de Guerra e Paz, do Leão Tolstói, e estou terminando a primeira parte do segundo volume. Eu terminei também O Inferno, da Divina Comédia, e já li 10 cantos do Purgatório, já tem vídeo, tanto esse quanto da primeira parte do Guerra e Paz. Li 3 contos de todos os contos de Clarice Lispector, então em breve vai ter vídeo aí no canal. Cheguei à metade do Arquipélago, do Érico Veríssimo, e também terminei O Retrato, o segundo volume da segunda parte do Tempo e o Vento, que é o Retrato. Li a primeira parte de Mater et Magistra, do Papa João XXIII, sobre a evolução da questão social à luz da doutrina cristã. E eu acho que foi isso. Foram esses os livros que eu terminei e que eu dei continuidade no mês de julho. Agora, para o mês de agosto que está começando, eu estipulei algumas metas para mim. Metas bem simples, para não ficar com ressaca moral ao final do mês. A primeira delas é terminar o primeiro volume do Arquipélago, do Érico Veríssimo, e também terminar o segundo volume dessa terceira parte da saga O Tempo e o Vento. Além disso, eu pretendo terminar o Mater et Magistra, que eu deixei um pouco de lado, e na verdade eu pretendo fazer uma maratona de Mater et Magistra nesse sábado que está por vir. Vou passar o dia inteiro lendo e pretendo conseguir fazer a resenha ainda no sábado. Eu pretendo também terminar pelo menos 2 conjuntos de contos da Clarice Lispector, já que esse livro ele é composto por vários conjuntos, então pretendo terminar 2 no mês de agosto. Desejo terminar todo o Purgatório da Divina Comédia de Dante, e não sei se eu consigo entrar já no céu em relação a essa obra. E ler pelo menos a primeira e a segunda parte de Guerra e Paz, desse segundo volume de Guerra e Paz, o que daria mais ou menos 1/3 dessa obra, desse segundo volume. Voltar a ler, que eu deixei bem de lado, A Verdade Sufocada. Eu pretendo aí chegar até metade do livro, até o final de agosto. No mês de julho, esse livro ficou bem abandonadozinho, no canto, sendo esquecido. Então pretendo no mês de agosto resgatá-lo. Agora me deixem compartilhar com vocês da minha segunda grande alegria neste universo dos livros. A primeira, obviamente, é ler os livros. E a segunda é adquirir títulos novos. E vocês sabem que o mês de julho é o mês do Amazon Day, o mês onde a Amazon coloca os seus títulos a um preço muito mais barato e coloca em risco a saúde financeira de muitas pessoas, inclusive a minha. Então vamos lá. O primeiro livro que eu adquiri no Amazon Day foi esse daqui, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, da editora Autêntica. A tradução é do Tomás Tadeu. É uma edição muito bonita, aliás, a Autêntica tem feito edições belíssimas dos livros que ela tem editado. E Mrs. Dalloway é o romance, ou um dos romances mais famosos da Virginia Woolf, e a história se passa em torno da realização de uma festa que será dada pela Clarissa Dalloway, e a história tem uma perspectiva psicológica dos personagens, indo ao futuro e ao passado deles, e através dessa perspectiva a Virginia Woolf ela vai traçar todo o enredo dessa obra. A outra aquisição foi esse box aqui da editora 34, do Fyodor Dostoiévski, e nesse box a editora traz os 3 principais romances curtos do autor: Memórias do Subsolo, Um Jogador e O Eterno Marido. Esses 3 romances eles têm traduções diretas do russo,
feitas por Boris Schneiderman. Não sei se assim se fala não, mas estou lendo conforme está escrito aqui. Então assim, Memória do Subsolo ele foi admirado por Nietzsche e por Freud, por um mergulho na psicologia humana. Um jogador ele tem um certo ar autobiográfico, né, e segue um ritmo alucinante. E O Eterno Marido é considerado um dos mais bem acabados romances curtos do autor. Tem suspense, humor, e ele narra o encontro do marido com o ex-amante da sua mulher. E o livro seguinte é o maravilhoso Outono da Idade Média, do Johan Huizinga. É um livro da Cosac Naif. E esse livro eu comprei por dois motivos. O primeiro porque eu já gostaria de tê-lo mesmo. E o segundo foi que eu não tive dúvidas de comprá-lo quando eu vi no Amazon Day, porque outros livros da Cosac Naif eu fiquei esperando um preço melhor, uma promoção, e eles acabaram saindo do catálogo da Amazon e eu sem que eu pudesse adquiri-los, e chegaram a um preço absurdo na internet, seja no Mercado Livre, seja no estante virtual. E para não perder essa oportunidade, assim que eu vi na promoção, eu comprei o Outono da Idade Média. E esse livro ele trata de trazer luzes para a Idade Média e nos dá uma visão diferente de tudo aquilo que nós somos acostumados a estudar e a ler sobre esse período histórico. Então, a partir da cultura, a partir da religião, a partir da arte, o autor ele vai falar da vida dos indivíduos que viveram na Idade Média e nos mostrar que só é possível um renascimento a partir de uma época anterior, que é a Idade Média, que foi fecunda, que foi fértil, que foi rica em cultura, em arte, em expressão. Então ele rompe com essa espécie de ditadura sobre a Idade Média e rompe também com essa ideia de Idade das Trevas. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1919, ele já foi traduzido para mais de 19 línguas e essa edição da Cosac Naif foi a primeira vez que esse livro foi traduzido para o português e trazido para o Brasil. Essa edição em especial, ela traz ao final uma entrevista com o historiador Jacques Legoff e também um ensaio biográfico de Peter Burke. Então, Outono da Idade Média foi uma das outras aquisições que eu fiz no Amazon Day. Então, continuando, já que o Amazon Day é uma forma de você acabar com as suas finanças, eu adquiri também Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. A editora é a Penguin Companhia, ela se dedica a editar clássicos da literatura e sempre com edições muito bem acabadas, muito bem produzidas. E o Robinson Crusoe trata das peripécias de um navegador que vai naufragar numa ilha deserta e na verdade ele sai ao mar em desobediência a seus pais, tem uma passagem pelo Brasil e o livro vai girar em torno de todas essas aventuras desse navegador. A publicação original foi em 1719 e nessa edição da Penguin o tradutor é o Sérgio Flaxman. Vamos lá, não acabou ainda. Continuando, ainda na Amazon Day eu adquiri o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Eu tenho uma certa dificuldade em falar o nome desse autor, se estiver errado vocês me corrijam e me desculpem. E a editora é a Biblioteca Azul, faz parte do grupo Globo. Mas na verdade a Biblioteca Azul ela sempre traz excelentes títulos com um acabamento muito bonito, edições muito bem feitas. E Fahrenheit 451 é uma ficção científica com cunho filosófico e se passa num cenário futuro. E 451 faz referência à temperatura na escala Fahrenheit, na qual os livros eram queimados, eles eram incinerados a essa temperatura. Então o autor ele vai, através desse livro, fazer crítica aos regimes políticos opressores do século XX. Está quase terminando. Adquiri o Grande Gatsby, da editora Geração. O autor é o famoso Scott Fitzgerald,
e ele retrata ali a alta sociedade em Nova York na década de 20. Só deixa eu ver aqui qual é o tradutor, é o Humberto Guedes. Eu não conheço muito bem essa editora Geração, não posso falar exatamente da qualidade de suas edições, mas pelo menos essa daqui, o acabamento dela exterior é muito bonito. Essa então foi minha penúltima aquisição no Amazon Day. E eu encerrei minhas participações no Amazon Day deste ano com este livro, O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, da editora Vide Editorial. O Olavo de Carvalho é um dos maiores filósofos, se não o maior filósofo vivo do Brasil. E nesse livro aqui ele vai tratar de uma inclinação no mundo ocidental a formar grandes impérios. Ele vai mostrar que a história do Ocidente sempre esteve marcada pela tentativa de formação de grandes impérios. A Vide Editorial, que é quem edita esse livro, é uma editora que eu gosto bastante. Ela sempre traz títulos muito especiais, títulos sobre filosofia, sobre sociologia, sempre de bons autores, e ela rompe bastante com a ditadura editorial que existe no Brasil. Bom, para minha tristeza financeira, esse mês de julho também foi o mês do curso de verão que eu fiz no Seminário São José, aqui do Rio de Janeiro. E chegando lá, tinha uma bela banca da editora Paulus. Eu tenho um sério problema com bancas com livros, porque me impedem a comprá-los. O primeiro deles foi esse daqui, o Diário de Santa Gema Galgani, editora Paulus. E Santa Gema Galgani é uma santa que foi estigmatizada, é uma santa mística, mas que é conhecida também pela doçura de seus diálogos com Jesus, e ela consegue alinhar a doçura de uma moça com a profundidade de uma grande teóloga. Como o curso que eu estava fazendo, um deles era Iniciação ao Tomismo, eu adquiri esta obra aqui, que é a Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Na verdade, eles são 2 volumes, a editora também é a Paulus, e o autor é o Henri Dominique Gardet. Então, para me ajudar nos meus estudos de filosofia tomista, o primeiro volume vem com Introdução, Lógica e Cosmologia, e o segundo volume é Psicologia e Metafísica. E os 2 últimos agora não foram comprados no mês de julho, mas chegaram no mês de julho. Foram campanhas que eu realizei em algum momento deste ano de 2017 e que chegaram na minha casa no mês de julho. O primeiro deles é A Última Superstição, uma refutação ao neoateísmo, do Eduard Feser. A edição é feita pela Edições Cristo Rei, também uma editora pequena, mas que tem títulos maravilhosos, e ele vai falar das 5 vias de São Tomás de Aquino para provar pela razão que Deus existe. E o outro é esse daqui, Desconstruindo Paulo Freire, da editora História Expressa. A organizadora é o Thomas Juliano. E esse livro aqui é interessante porque vai trazer um outro ponto de vista em relação à filosofia e o método educacional de Paulo Freire, que é o grande patrono da educação brasileira, e é bom ter um outro ponto de vista, haja visto a nossa condição no cenário mundial da educação, ocupando as últimas colocações. Então esse livro é justamente para tentar desmistificar tudo que se criou em torno da filosofia e do filósofo Paulo Freire. E até um amigo meu que estudou comigo, ele pediu que eu furasse a fila das minhas leituras e colocasse esse livro entre as primeiras colocações para que eu falasse as minhas impressões acerca desta obra. Na verdade, eu gostaria antes de ler a Pedagogia do Oprimido para ter uma base em relação à filosofia de Paulo Freire, para depois adentrar na desconstrução do mesmo autor. Bom, pessoal, é isso. Se você conhece alguma dessas obras, ou se você já leu alguma dessas obras, faça lá seu comentário no vídeo. Ou ainda, se a sua vida financeira foi terrivelmente atingida pela passagem do Amazon Day, compartilhe essa experiência, que é este padecimento no paraíso, que é comprar livros
quando estão em promoções. Eu agora vou para a terceira coisa que eu mais gosto nesse universo de livros. A primeira é ler, a segunda é comprá-los e a terceira é arrumá-los na estante. Até mais, pessoal. E não esqueça, se você gostou do vídeo, clique lá em gostei. Até a próxima, pessoal.